meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Nesse momento, nós iremos iniciar o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Hoje é quarta-feira e nós vamos refletir sobre o Deus que protege e liberta. Está registrado em Salmos de número 18, e eu convido você nesse instante a ler comigo esse trecho do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Eu te amarei do meu coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, me cercaram, e torrentes de impiedades me assobraram. Cordas do inferno me cingiram, e torrentes de impiedades me assobraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém? Nesse momento, convido você a fazer uma oração ao Senhor comigo, pedindo a bênção de Deus, pedindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que nós possamos entender esse cuidado e essa proteção de Deus. Oremos ao Senhor. Santo e glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos por todas as bênçãos, por todas as dádivas, por todo louvor, por toda adoração, por tudo que recebemos de tuas mãos, ó Pai. Nós te engrandecemos de todo o coração e pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados. Pedimos ao Deus que o Senhor nos ajude a cada dia mais a reconhecer a nossa dependência do Senhor, o quanto precisamos de Ti, ó Pai. Que nunca venhamos achar, ó Deus, que nós possuímos recursos próprios que não seja os vindos do Senhor, que não seja o Senhor o nosso recurso. Por isso, ó Deus, a minha oração nesse momento é que o Senhor venha iluminar nossa mente e coração com a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Que nesse momento o Senhor possa manifestar os dons espirituais na vida da Tua igreja. Conceda a graça, conceda a bênção, conceda a orientação. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém e amém. Pois as ondas
Muito bem, acabamos de ouvir os louvores, estamos agradecidos a Deus por esta bênção maravilhosa. E agora nós vamos à reflexão da palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos ler, agora eu vou ler numa outra versão, na versão da NVI, esse mesmo trecho da palavra de Deus que lemos inicialmente, que está em Salmos de número 18, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me heredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu gritos. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor nesse momento, pedindo que o Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações. Santo e glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por toda a bênção, por toda a graça, por todo louvor e adoração apresentado a ti, Senhor. Pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha, meu Deus, revelar a tua vontade, revelar, Senhor, o teu poder. Eu peço que nesse momento, ó Deus, através desta palavra, o Senhor esteja fazendo milagres, o Senhor esteja trazendo curas, restaurações, restaurando ânimos, renovando fé, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez, da palavra de Deus que está registrado no livro de Salmos. Nós estamos mais uma vez, da palavra de Deus que está registrado no livro de Salmos. Nós vamos entender um pouco do que esse salmo está tratando, do que ele está falando e como esse salmo se aplica à nossa vida no momento em que nós estamos vivendo. Só para ter uma ideia, esse salmo ele foi composto por Davi como louvor de Tel. Deus lhe deu a vitória sobre todas as nações que se opunham a ele. E depois nós encontramos uma outra versão desses salmos em 2 Samuel capítulo 22, quando ele também é coroado. Saul morre e ele é colocado no trono. Então, o que muitos estudiosos entendem é que estes salmos de número 18, ele foi primeiramente composto lá atrás nas vitórias de Davi, e depois mais à frente ele organizou ele para que fosse utilizado. Salmos de número 18, ele foi primeiramente composto lá atrás nas vitórias de Davi, e depois mais à frente ele organizou ele para que fosse utilizado nos sistemas de culto, de celebração de Israel. Então ele passou a ser uma declaração contando a história dos feitos de Deus. Uma das palavras-chave desse salmo é a palavra livrar. Então esse salmo, na verdade, ele gira em torno do Senhor e daquilo que ele, em sua graça, fez por seu povo. Então nós vamos aprender também que o Senhor pode fazer nos dias de hoje o que ele fez naquele tempo, se nós crermos nele e obedecermos a sua palavra. Então, a quem é dedicada esta canção? Esta canção ela é dedicada a Deus. É uma declaração de amor profundo do salmista a Deus. Wilber diz que a palavra eu te amo, ó Senhor, significa amar profundamente. Trata-se de um amor profundo e zeloso, o tipo de amor que todos nós devemos ter pelo Senhor. Ame o Senhor, ó povo de Deus, separado para ser dele. O Senhor protege com amor quem é fiel a ele. Salmos 31, versículo 23, na versão da Bíblia Viva. Então, como Davi se coloca diante de Deus nessa canção? O Salmo 18 começa com o versículo 1 a 3 e termina com o versículo 46 ao 50, como uma doxologia. O Salmo gira em torno do Senhor e daquilo que ele fez. Aqui Davi não se apresenta como rei de Israel, mas como servo de Deus, como aquele que está na função para servir a Deus. As pessoas são colocadas em destaque não por serem importantes, mas primeiro
por serem servas de Deus. No Salmo 78, versículo 70, nós encontramos o testemunho de Asaf. Escolheu como rei o seu servo Davi, que antes era pastor de ovelhas. Deus tirou Davi do meio das ovelhas e dos cordeirinhos para ser pastor de Israel, o seu povo escolhido. Davi guiou o povo com um coração sincero e atos inteligentes. Salmo 78, versículo 2. Então, no Salmo 18, Davi expressa o amor, a sua fé, sua esperança. Não importa o seu cargo, sua função, status. Não importa a posição em que você esteja colocado. Faça como Davi, seja servo do Senhor. Reconheça Deus como Senhor da sua vida. Foi isso que o salmista fez e esta é a lição que nós tiramos desta postura do salmista. O que nós aprendemos desse salmo é que quando o salmista Davi está contando aqui a história, eu te amo de todo o meu coração. Ele está dizendo por que ele ama. E agora ele vai dizer por que esse amor, por que esta relação dele. Ele começa aqui na visão de Davi, e nós vemos a visão de Davi em relação a Deus. Ele usa algumas figuras de linguagem. E nessa poesia, ele trata aqui como se Deus fosse rocha. Ele diz, o Senhor é a minha rocha. Ou seja, o Senhor é a força, o Senhor é a estabilidade, o Senhor é um lugar seguro, o Senhor é um esconderijo seguro para a minha vida. Davi tinha certeza que Deus era a maior força que ele possuía. Deus era a maior segurança que ele possuía. Deus era o lugar mais seguro para ele se esconder. Daí ele diz que Deus também era a fortaleza, ou a cidadela. Então ele vê Deus como forte, ou seja, como uma cidade fortificada, como um lugar alto, um lugar inatingível. Quem se esconde em Deus está numa posição de pessoa inatingível pelos males, porque Deus protege, ele está seguro plenamente em Deus. E ele também define Deus como sendo libertador, ou seja, aquele que dá escape, ou seja, é aquele que põe a salvo em condições seguras. Deus é aquele que dá escape. Ele diz ainda que Deus é escudo. Então diz respeito à proteção de Deus. Simboliza, num primeiro momento, simboliza o rei Davi, que era proteção para Israel, mas o Senhor era proteção para Davi. Então Deus era escudo, Deus era proteção, Deus era uma arma de proteção contra todos os males. E por fim, ele fala que Deus é o poder da sua salvação, Deus é o baluarte, refere à força, ou seja, ele foi investido de autoridade, que no caso aqui nós observamos que Davi entendia que toda força, todo poder, toda autoridade vinha de Deus. Então, se ele tinha conseguido alguma coisa, se ele tinha conseguido vitórias, se os seus inimigos tinham sido destruídos, se os seus inimigos fossem ser destruídos, não era atribuição da sua própria força, da sua capacidade ou do seu poder, mas do poder que vinha de Deus, do poder que era o Senhor. Ele dizia, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o poder que salva. É isso que o salmista está dizendo. Então, nós observamos desses salmos, na sequência, ele fala da sua aflição. Em primeiro lugar, o salmista ele expressa a sua devoção a Deus. Em seguida, ele passa a falar da sua aflição. E ele diz, as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. E ele descreve como um homem cercado por todos os lados de armadilhas, atados com cordas e lançado para morrer. Esta era a situação de Davi. Ele, do ponto de vista humano, do ponto de vista de um ser humano, não havia saída para Davi. Se ele fosse confiar nas suas forças, se ele fosse confiar nas suas habilidades, se ele fosse confiar na sua estratégia de guerra, ele seria um homem destruído. Ele não teria chegado agora, ele não estaria contando essa história. Mas o certo é que ele está aqui dizendo da sua aflição.
é como se ele compara, quando a gente vê a ação de Deus, quando ele fala da ação de Deus, a resposta de Deus, diz que em resposta à oração, Deus levanta e socorre. O perto, quando ele está em sufoco, quando ele está sofrendo, ele está angustiado, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele vê a morte diante dele. Ele está como se ele estivesse no fundo de um grande mar, onde existem montanhas e montanhas de água sobre ele, e ele está lá no fundo. Ele já não está no fundo de um poço, ele está na profundeza dos mares. Esta é a visão de Davi. Ele está desesperado, ele não vê saída. Talvez se ele tentasse submergir, ele não conseguiria submergir, ele não conseguiria subir sozinho, porque ele não tinha mais forças, ele não tinha mais condições. E aí ele diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Salmo 18, versículo 6. E qual a resposta que o salmista recebe? Qual a resposta? Então, em resposta à oração de Davi, Deus se levanta e socorre o seu servo. Então, em resposta à oração de Davi, Deus se levanta e socorre o seu servo. Então nós temos aqui a primeira ação de Deus para socorrer o seu servo. O salmista, ele exclama: do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se tirou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Isso aqui lembra a manifestação de Deus lá no Sinai. Diz que quando Deus falava, havia trovões, havia um fogo, havia fumaça por todos os lados, e o povo ficou apavorado. Então mostra aqui que Deus se fez presente na vida de Davi quando ele clamou. Diz que ele abriu os céus, desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés, montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que envolvia. Com o fulgor da presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas, dispersou os inimigos com seus raios e os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela repreensão. Ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Quando nós clamamos a Deus, nós podemos estar à semelhança de Davi, no fundo de um mar. No caso de Davi aqui, não era um mar, literalmente. Não era no fundo do mar, de fato, que ele estava. Ele estava cercado de inimigos. Ele estava sem saída. Socorrer o seu servo. Ele diz que quando Deus começou a agir, o fundo do mar apareceu, os fundamentos da terra foram expondo, ou seja, foram surgindo, e Deus vai trabalhando com forte sobre as suas narinas, ou seja, todas as coisas, ele começa a ficar num local livre, ele começa a ter o livramento de Deus. Então nós vemos aqui no versículo 16 o livramento de Deus ao seu servo. Ele diz: lá do alto ele estendeu a sua mão e me tirou das águas agitadas. Lá do alto ele livrou-me das mãos do meu forte inimigo, salvou-me de quem me odiava, gente mais forte e poderosa que eu. Aí ele está dizendo que tinha pessoas que eram poderosíssimas. Aí nós podemos enumerar algumas questões. Logo antes, um pouco no 2 Samuel, capítulo 21, nós encontramos, tinha pessoas que eram poderosíssimas. Aí nós podemos enumerar algumas questões. Logo antes, um pouco no 2 Samuel, capítulo 21, nós encontramos ele correndo para os meios dos filisteus. Lá ele é reconhecido e ele iria ser condenado porque ele era um israelita. Ele teve que fazer-se de doido para ele poder se livrar. Ele teve que tomar diversas decisões e em muitos momentos correr diante das guerras de reinos muito fortes, de exércitos muito fortes. Deus era com Davi, Deus das águas agitadas. Ele me livrou da mão do meu forte inimigo, salvou-me de quem me odiava, gente mais forte e poderosa que eu.
Ou seja, meus inimigos tinham me atacado de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste. Apesar disso, o Senhor foi o meu apoio. Ele me sustentou. Livrou. Meus inimigos tinham me atacado de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste. Apesar disso, o Senhor foi o meu apoio. Ele me sustentou. Livrou-me de um terrível aperto e levou-me para um lugar espaçoso. Ele me salvou porque tem prazer em mim. O Senhor me deu o prêmio certo pela minha justiça, pela sinceridade das minhas ações, pois eu venho seguindo fielmente os mandamentos de Deus, não fui rebelde, não me afastei do meu Deus. Aqui nós vemos a importância de permanecermos fiéis a Deus, a importância de obedecermos a Deus em qualquer circunstância. Davi, ele não obedecia a Deus porque ele era um homem vitorioso, porque ele tinha se tornado rei. Davi obedecia a Deus porque ele sabia quem de fato era Deus. Mesmo antes de ser rei, ele já tinha experiências com Deus, lá como pastor de ovelhas no campo, apacentando as ovelhas de sua família. Ele sabia que Deus era aquele que livrava, Deus era aquele quem protegia, Deus era aquele em quem ele podia confiar. Ele não tinha chegado ainda a ser rei, mas ele sabia que em todas as batalhas ele podia confiar em Deus. Ele sabia que Deus era o seu escudo, Deus era a sua fortaleza. Então, diante disso, ele não titubia, ele não vacila. As lutas estão apertando, os inimigos estão se levantando, difamação, Saul querendo matá-lo, perseguindo, várias pessoas correndo atrás tentando destruir a sua vida, mas ele continua fiel a Deus. Ele continua fiel, temente, ele continua obedecendo aos mandamentos de Deus, ele continua fazendo a vontade de Deus, ele continua submisso à vontade de Deus. Quando ele diz, eu não fui rebelde, não me afastei do meu Deus, ele está dizendo, eu não me rebelei em nenhum momento em relação a Deus. Em outras palavras, ele não murmurou, ele não duvidou de Deus na adversidade, ele não duvidou de Deus no momento difícil, mas ele continuou confiante e continuou obediente a Deus. E a pergunta que eu faço é essa: por que tudo isso? Por que aconteceu tudo isso? Porque Davi chamou pelo Senhor. Na hora certa, Deus estendeu a sua mão e livrou Davi. Então, para nós entendermos, Davi ele estava apertado, encurralado, cercado. Mas o que nós temos aqui, hoje nós podemos olhar de longe. Eu fico imaginando ele ter que passar todos aqueles momentos difíceis. Mas a tempestade de Davi terminou. Davi vê um lugar espaçoso, onde pode dar grandes passos de fé ao serviço do Senhor. Talvez você ainda esteja no meio da sua batalha. Talvez você esteja encurralado. Talvez você esteja cercado. Talvez você esteja no meio de uma grande tempestade neste momento. Mas eu quero dizer para você, se você é uma pessoa fiel a Deus, se você confia em Deus, se você não murmura, se você é uma pessoa dependente de Deus, essa tempestade vai terminar. Ele diz assim, preparaste um caminho largo para mim, e assim os meus pés não tropeçaram, Salmos 18 e 36. Assim como na vida de Davi, as dificuldades surgem em nossas vidas, não para nos destruir, e sim para nos fortalecer. Deus usou as tribulações de Davi para engrandecer seu servo. Deus se alegra ao ver os seus filhos amadurecerem em caráter, obediência e serviço. Continue fiel ao Senhor, apesar do momento em que está vivendo. O Senhor cuidará fielmente de você. Faça isso e você verá a grande resposta de Deus. Como Deus protege, como Deus liberta, como Deus age, como Ele levanta em defesa dos seus. Deus tem um compromisso com a sua igreja. A sua igreja não será atingida. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja do Senhor continuará sendo protegida pelo Senhor, como povo de Deus. Um ou outro poderá tombar. Assim como nas batalhas de Davi, um ou outro soldado morria.
mas o povo de Israel, o povo de Deus foi preservado. E assim, o povo de Deus será preservado nesta grande batalha. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, alegre irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, trabalharei então com paz no coração, a Cristo servindo com dedicação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, alegre irei, comigo vai. Me agrado em servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei
agora, nesse momento, nós iremos aqui orar em favor das pessoas que têm os seus pedidos. Na verdade, que eu não tenho todos os nomes, mas você que enviou o seu pedido de oração, saiba que nesta oração nós estamos pedindo para que Deus contemple a você, alcance a você, atinja a sua vida. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Talvez você está sentindo como Davi. Talvez tudo está escuro, tudo parece densas trevas. Talvez você não consiga ver uma luz no fim do túnel. Talvez você pareça que está submergido no fundo do mar. Mas eu quero dizer para você, se você confia plenamente em Deus, se você é servo e serva de Deus, se você teme a Deus, grite agora por socorro. Ele vai entrar com providência na sua vida. Ele vai agir em seu favor. Ele vai pelejar por você. Ele é o Deus que protege. Ele é o Deus que liberta. Oremos ao Senhor. Amado e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento nós te louvamos, nós te engrandecemos por todas as bênçãos que temos alcançado de tuas mãos poderosas. Pedimos ao Senhor toda a graça, toda a misericórdia, toda a dádiva, todo dom perfeito. Pedimos ao Senhor a devida sabedoria necessária. E nesse momento intercedemos, meu Pai, por esta pessoa que agora está enferma. Esta pessoa, meu Deus, que está internada na UTI, que está entubada. Por esta pessoa, meu Deus, que precisa passar por uma cirurgia. Por esta pessoa, meu Deus, que está desesperada, que ela não enxerga mais nada à sua frente, tudo está escuro. Eu oro para que o Senhor, por tua graça, possa estender a tua mão poderosa e possa abençoá-la, possa guardá-la e protegê-la. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Graças te damos, Senhor. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos agradecidos a Deus, mas eu quero aqui nesse momento incentivar você, além de adorar a Deus, além de participar das redes sociais, a contribuir também com a obra do Senhor. Nós temos uma determinação da palavra de Deus que nós precisamos sustentar a obra, demonstrar a nossa gratidão. E a forma de nós demonstrarmos a gratidão a Deus, primeiro, é a nossa presença física diante dele, é o nosso compromisso com ele, e também na manutenção da sua obra, na manutenção do seu serviço. Que Deus, por sua graça, possa ajudar você e continuar abençoando sua vida e fortalecendo. Nós queremos convidar você a continuar conosco, participando dos nossos cultos. Nas quartas-feiras, a partir das 19h30, aos sábados, a partir das 10 horas, temos escola bíblica, e às 11 horas, culto de celebração a Deus, e nos domingos, a partir das 18 horas. Pedimos a você que nos acompanhe para que cadastre lá acesse nossa página no YouTube e se inscreva, dê o seu like lá, para que você possa receber o aviso quando os nossos cultos estiverem começando. Que Deus, por sua graça, possa abençoá-lo grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.